Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Tribunal Superior Eleitoral vai cruzar informações com a Receita Federal para fiscalizar o uso do dinheiro vivo durante as eleições. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reverteu decisão do juiz Sérgio Moro, que tinha absolvido Cláudia Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando de eleições e de campanha eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral está preocupado com a possibilidade de uso de dinheiro vivo para a Caixa 2 pelos partidos e candidatos. O TSE e outros órgãos de fiscalização vão cruzar as informações declaradas por eles com a capacidade financeira das pessoas físicas que fizerem as doações e a capacidade operacional dos fornecedores de bens e serviços destinados às campanhas. A gente lembra que o financiamento das campanhas não pode ser feito por empresas. A principal suspeita com relação ao dinheiro vivo é que os candidatos façam uma declaração falsa à Justiça Eleitoral e à Receita, alegando terem recebido doações de pessoas físicas que, na verdade, são recursos obtidos de outras formas ou que estavam guardados em casa. Com isso, após as eleições, eles poderiam alegar que o dinheiro é sobra de campanha e, assim, limpar recursos de origem ilícita. O TSE vai analisar as contas dos candidatos a presidente e os tribunais regionais eleitorais farão isso com relação aos candidatos aos demais cargos. Além das doações de pessoas físicas, os candidatos podem usar recursos próprios, desde que devidamente declarados à Receita Federal. E também vão contar com o fundo eleitoral, que é de 1,7 bilhão de reais, e ainda com o fundo partidário, que distribui mais de 800 milhões entre os partidos políticos. E olha, já que estamos falando em suspeitas de Caixa 2, eu vou a São Paulo falar com a Gabriela Santillo, porque, Gabriela, a Justiça aí homologou o acordo da Odebrecht num inquérito que investiga justamente a suspeita de Caixa 2 em campanhas do ex-prefeito e atual ministro Gilberto Kassab, né? Boa noite. Boa noite, Mari. Foi isso mesmo. A Justiça homologou esse acordo entre o Ministério Público de São Paulo, a empresa Odebrecht e o município de São Paulo em relação a uma ação por improbidade administrativa que investiga pagamentos para a Caixa 2 de campanhas eleitorais de Gilberto Kassab, quando ele era prefeito da capital paulista, então na época pelo DEM. Com o acordo, a empresa então sai do processo. Kassab continua sendo investigado. Pelo acordo, a Odebrecht, então, agora é responsável por esclarecer atos ilícitos, também por ajudar com que pessoas ligadas a esses atos falem a verdade, né, e também ligadas à Odebrecht, falem a verdade nos procedimentos de investigação, além de entregar cópias de documentos requisitados e, claro, devolver o valor de mais de 21 milhões de reais aos cofres públicos. A empreiteira pode pagar 70% desse valor, né, pagar esse valor, e o restante, então 30%, ir deduzindo de créditos que tenha com a prefeitura. Mesmo com esse retorno do dinheiro aos cofres públicos pela Odebrecht, se condenado, Kassab terá também de pagar o valor, que com multa deve passar dos 86 milhões de reais, e pode ficar com os direitos políticos suspensos por 10 anos, como prevê a lei de improbidade administrativa. Isso não está no acordo, então ainda deve ser julgado esse caso do Kassab. Gabriela, eu continuo com você porque a Justiça Federal aí em São Paulo determinou o bloqueio de bens do doleiro Lúcio Funaro, que aliás é delator em vários casos de corrupção investigados pela polícia. Conta pra gente de quanto foi esse bloqueio. Bloqueio alto, Mari, quase 95 milhões de reais. A Justiça Federal de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, determinou o bloqueio de bens do doleiro delator da Lava Jato, Lúcio Bolonha Funaro, que é suspeito de operar propinas do MDB e foi preso em junho de 2016. Agora ele cumpre prisão domiciliar. A decisão do bloqueio de bens é em relação a uma dívida tributária da empresa Guaranhus Empreendimentos, Intermediações e Participações, criada em nome de Funaro, envolvida no esquema do mensalão. A empresa era de fachada, funcionava como uma forma de blindar o patrimônio de Lúcio Funaro e a decisão diz que Funaro usava pessoa jurídica fictícia
para encobrir a origem ilícita do patrimônio e também enganar credores, além de simular negócios jurídicos para transferência de bens a outras pessoas que, por terem sido feitas depois de inscrição do débito em dívida ativa em 2008, são considerados, abre aspas, como está na decisão, inegáveis atos de fraude à execução fiscal. Então, transferiu os bens e não transferiu os créditos tributários relacionados a eles. Para a Justiça, as empresas de Funaro também eram usadas para emitir notas falsas, para acobertar pagamento de propinas. Como exemplo, na decisão judicial, está a compra de um imóvel no valor de 15 milhões de reais. A gente tentou contato com a defesa do doleiro, mas ninguém nos respondeu por enquanto, Mari. Obrigada, Gabriela Santilo. E nós temos notícias também de Operação Lava Jato. Hoje, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, condenou a mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a jornalista Cláudia Cruz, a 2 anos e 6 meses de prisão. E olha, foi por um crime que ela tinha sido absolvida pelo juiz Sérgio Moro. A Carolina Pimentel, aqui ao meu lado, conta pra gente o que foi que mudou em relação a esse caso. Carol, boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, o que aconteceu foi que a decisão dos desembargadores foi diferente do entendimento do juiz Sérgio Moro, que no ano passado absolveu a esposa de Cunha. A maioria dos desembargadores entendeu que Cláudia Cruz cometeu crime de evasão ao manter uma conta no exterior e não declarar o saldo às autoridades brasileiras. De acordo com o Ministério Público Federal, a jornalista usou parte do dinheiro para gastos pessoais no exterior. Pelos mesmos motivos, Eduardo Cunha foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 15 anos e 4 meses de prisão e está em um presídio na região metropolitana de Curitiba. No julgamento de hoje, o Tribunal Regional Federal manteve a absolvição de Cláudia Cruz no crime de lavagem de dinheiro. A defesa da jornalista já adiantou que vai recorrer da pena de 2 anos e 6 meses de prisão. Também na sessão de hoje, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal absolveu o ex-deputado federal André Vargas e o irmão dele, Leon Vargas, do crime de lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, Vargas teria comprado irregularmente um apartamento em Londrina com dinheiro de propina. No julgamento, a maioria do colegiado entendeu que não é possível provar que os recursos obtidos ilicitamente foram usados para comprar o imóvel. Apesar da absolvição, André Vargas e o irmão foram condenados em um outro processo pelo juiz Sérgio Moro pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na negociação de contratos de publicidade com o governo. O ex-deputado que está preso foi condenado a 14 anos e 4 meses em regime fechado, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente continua na pauta de justiça porque hoje a deputada Cristiane Brasil precisou pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal para participar de uma reunião do partido dela aqui em Brasília. Vitor Ribeiro, nos estúdios da Rádio Nacional, traz os detalhes sobre isso. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Mari. Pois é, a deputada Cristiane Brasil recebeu autorização para participar da reunião da Executiva Nacional do PTB, que aconteceu hoje aqui em Brasília. A decisão foi do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. O ministro entendeu que a reunião faz parte das atividades da deputada, mas impôs algumas regras, como a